Imagine que você é o CEO de uma grande empresa do mercado. Depois de algumas análises, ao começar a reunião com os líderes gerais, você diz: temos uma equipe de executivos mais experiente, mais talentosa do que a dos nossos concorrentes. Temos mais dinheiro em caixa do que eles. Temos uma tecnologia de ponta. Porém, estamos atrás de 2 dos nossos concorrentes em relação à receita e o aumento do número de clientes. Alguém aqui poderia me dizer por quê? Em um primeiro momento, todos na sala ficam em silêncio. Depois que um resolve tomar a coragem para falar algo, outros também começam a expor suas opiniões. Basicamente a mesma coisa, mas eles falam. Ao longo da reunião, todos se dão bem um com o outro e a conversa rola fácil, sem nenhum tipo de conflito. Todos concordam um com o outro. Algumas ações foram combinadas, mas tudo ficou só no falatório. Você, como líder, fica aliviado por ter tido uma reunião tranquila. Mas será que essa reunião realmente foi produtiva e vai gerar algum resultado para a empresa? Pois é, se você está tendo esse tipo de reunião com a sua equipe, então esse livro será um balde de água gelada para te acordar de vez. O livro Os 5 Desafios das Equipes foi publicado em 2002. O autor é Patrick Lencioni, fundador e presidente da The Table Group, uma empresa dedicada a oferecer às empresas ideias, produtos e serviços que promovem a saúde empresarial, o trabalho em equipe e o engajamento de funcionários. Para você ter ideia, os modelos de liderança de Lencioni são bastante respeitados em muitas empresas que estão na lista da Forbes 500. Um bom trabalho em equipe se resume à aplicação de alguns princípios que, na teoria, são simples, mas não tão fáceis assim de serem colocados em prática. O segredo é que estes princípios são praticados de forma consistente por um longo período de tempo e não apenas em um dia ou outro. Confiança, conflito, comprometimento, cobrança de responsabilidade e foco nos resultados. Se todos forem craques nesses 5 princípios, as chances que a equipe tem de alcançar o tão sonhado alto desempenho são enormes, trazendo uma grande vantagem competitiva para a empresa no médio e longo prazo. Existe a possibilidade da sua equipe melhorar ainda mais para conseguir alcançar resultados incríveis? Esse livro vai te mostrar que a resposta é um grande sim. As equipes nos negócios são as mais diversas, variando em tamanho, mercado e empresa. No entanto, segundo o autor Patrick Lencioni, existem 5 desafios que se repetem nesses grupos, e que esses desafios, se não forem analisados com carinho, podem ser a causa da morte da sua organização. Esses desafios são: falta de confiança, medo de conflitos, falta de comprometimento, falta de responsabilidade e falta de atenção aos resultados. Segundo Patrick, esses desafios estão interligados, e se por um lado a negligência de um pode ser o ponto de partida para todos os outros, por outro lado, a resolução deles também pode e deve acontecer de maneira integrada. E aí, bora agora analisar se você veio olhando para esses desafios no seu empreendimento? Então vem com a gente. Não são as finanças, não é a estratégia, não é a tecnologia. A maior vantagem competitiva no mundo do empreendedorismo é o trabalho em equipe. E o teste mais importante de uma equipe são os resultados. Se você conseguir colocar todos os funcionários de uma empresa remando na mesma direção, terá o poder de dominar qualquer indústria em qualquer mercado, contra qualquer competidor em qualquer época. Essas são as palavras do autor Patrick Lencioni. Ele garante que um time composto por profissionais fortes e que se movem na mesma direção é capaz de promover mudanças de grande significado para toda a empresa e sua posteridade. Esse é o sonho de todo empreendedor, não é verdade? A verdade é que, na teoria, isso parece simples, mas nem sempre funciona redondinho na prática. Afinal,
uma equipe é formada por pessoas imperfeitas. Ainda somos seres humanos, Homo sapiens, e a imperfeição faz parte. Mesmo assim, existem ferramentas que o autor traz nesse livro que podem começar a mudar a cultura da sua equipe. E não estamos falando sobre falar mais bonito na hora de uma apresentação ou descobrir uma nova ferramenta no mercado, mas sim uma mudança de comportamento na equipe, no dia a dia, visando apenas uma única missão: alcançar os resultados esperados. Criar um grupo de profissionais de alta performance é sim possível, mas o autor deixa bem claro: vai doer. Um time em crise é como um braço ou uma perna quebrada. Consertar dói, e algumas vezes é preciso quebrar de novo para que os ossos se reconstituam na posição certa. E quebrar novamente dói muito mais do que a primeira vez, porque você precisa fazer isso de propósito. A pergunta é: e aí? Você está pronto para quebrar alguns ossos na sua equipe com o objetivo de melhorar o desempenho que vocês vêm tendo até agora? Depois de mais de 25 anos de experiência com mentorias em empresas e organizações nos 4 cantos do globo, o autor chegou à conclusão de que existem 5 grandes desafios ou disfunções que levam uma equipe a passar por problemas sérios no médio e longo prazo. Os 5 desafios são: 1. Falta de confiança. 2. Medo de conflitos. 3. Falta de comprometimento. 4. Evitar responsabilizar os outros. 5. Falta de atenção aos resultados. Ou seja, equipes de sucesso são compostas por pessoas que confiam uns nos outros. Eles se envolvem em conflitos nos quais tudo é debatido. Eles se comprometem com decisões e com plano de ação. Eles chamam a atenção dos colegas quando esses agem contra os planos já estabelecidos. Eles focam o alcance de objetivos coletivos. Agora vamos vestir os óculos da liderança e analisar cada desafio com mais detalhes. Está gostando desse episódio? Então fique até o final, porque a gente preparou um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está aprendendo com esse livro. O primeiro desafio de uma equipe, compartilhado no livro, é a falta de confiança. No contexto da construção de uma equipe, confiança é a certeza entre seus membros de que todos têm boas intenções e de que não há motivos para ficar na defensiva ou ter reservas em relação ao grupo. Essencialmente, os colegas de equipe devem ficar à vontade para se permitirem ser vulneráveis na frente um dos outros. Membros de equipes com falta de confiança escondem fraquezas e erros, hesitam em pedir ajuda, hesitam em oferecer ajuda, tiram conclusões precipitadas, não reconhecem nem exploram as experiências dos outros companheiros, perdem tempo e energia controlando o próprio comportamento para causar boa impressão, guardam mágoas, entre outros comportamentos destrutivos. Já por outro lado, em equipes nas quais a confiança prevalece, essas equipes admitem suas fraquezas e erros, pedem ajuda, aceitam perguntas e informações sobre suas áreas de responsabilidade, dão uns aos outros o benefício da dúvida antes de chegar a conclusões negativas, assumem riscos dando feedbacks e oferecendo ajuda, entre outros benefícios. Então, se você percebeu que a sua equipe está mais para os primeiros exemplos do que para os segundos, sem desespero. O autor apresenta uma série de ferramentas para você vencer esse desafio na sua organização. Um deles é o compartilhamento de histórias pessoais. Esse exercício, de muito baixo risco, não exige nada, além de dar para cada membro da equipe a oportunidade de responder a uma pequena lista de perguntas sobre si mesmo. As questões não têm que ser muito profundas e deve-se indagar algo como o seguinte: número de irmãos, cidade natal, desafios na infância, passatempos prediletos, primeiro emprego, pior emprego. E aí, com qual das equipes você mais se identificou, seja como líder ou liderado? Com a que carece de confiança ou a que esbanja essa qualidade? Se for a que carece, o exercício que acabamos de compartilhar, de compartilhamento de informações, pode e deve ser uma solução. Já se for a que esbanja, siga firme, pois confiança é um trabalho contínuo. O
segundo desafio compartilhado no livro é o medo de conflitos. Todos os bons relacionamentos, aqueles que são de fato duradouros, exigem conflitos produtivos para evoluir. Isso se aplica a casamento, parentalidade, amizade e, com certeza, negócios. Infelizmente, o conflito é visto como um tabu em várias situações, principalmente no trabalho. E quanto mais alto você chega na escala hierárquica, mais você encontra pessoas que gastam uma quantidade enorme de tempo e energia tentando evitar debates passionais que são indispensáveis a qualquer equipe bem estruturada. Equipes que temem conflitos têm reuniões entediantes, criam ambientes propícios a politicagens e ataques pessoais, ignoram questões controversas que são fundamentais para o sucesso da equipe, não exploram todas as opiniões e perspectivas dos integrantes da equipe, perdem tempo e energia administrando riscos interpessoais e posturas. Já equipes que se envolvem em conflitos pacíficos têm reuniões interessantes e vigorosas, extraem e exploram as ideias de todos os seus integrantes, solucionam problemas com rapidez, minimizam as politicagens, colocam em pauta questões críticas. Se você identificou sua equipe como uma equipe que teme conflitos, uma boa ferramenta para eliminar a disfunção é a comunicação não violenta, muito bem explicada no livro de mesmo nome, já resumido aqui no Resumo Cast. Através dela, você expõe seu ponto de vista de maneira empática através de 4 passos que são: observação, sentimento, necessidade e pedido. E você? Identificou sua equipe como uma equipe que evita conflitos ou que usa os conflitos de maneira inteligente? Seja para mudar ou manter, a comunicação não violenta pode ser uma ferramenta poderosa daqui para frente. Use e abuse. A ausência de conflitos saudáveis é um problema grave porque acaba formando a base para o terceiro desafio ou a terceira disfunção, que é a falta de comprometimento. Quando as pessoas não expressam suas opiniões e não sentem que foram ouvidas, elas não se comprometem. Com o tempo, estes colaboradores acabam ficando quietos e deixam de falar suas ideias. Na hora da reunião, até dizem que concordam com tudo ou balançam a cabeça concordando sobre aquilo que foi falado, aquilo que foi decidido, mas lá no fundo eles discordam. A verdade é que pessoas assim não precisam que todos concordem com elas a todo momento. Elas só precisam ser ouvidas e saber que suas contribuições foram pelo menos levadas em consideração. Uma equipe que não consegue se comprometer cria ambiguidade entre seus integrantes em relação à direção e às prioridades, alimenta a falta de confiança e o medo de errar e revisita discussões e decisões inúmeras vezes, mas sem chegar a uma conclusão. Por outro lado, uma equipe que se compromete gera clareza em relação à direção e às prioridades, alinha todo o grupo em torno de objetivos comuns, desenvolve a capacidade de aprender através dos erros, aproveita as oportunidades antes que os competidores façam isso e não tem hesitação nem culpa quando precisam mudar de direção. Então, como uma equipe pode promover esse tal de comprometimento? 3 dicas que o autor traz no livro podem ajudar. Primeira dica: mensagem em massa. Ao final de uma reunião, o grupo deve rever em detalhes quais foram as decisões tomadas e decidir o que deve ou não ser comunicado aos outros funcionários. O que costuma acontecer durante esse exercício é que os membros da equipe entendem que nem todos estão na mesma página sobre aquilo que foi decidido e que precisam esclarecer as possíveis consequências antes de colocar o plano de ação em prática. Segunda dica: prazos. Uma das melhores ferramentas para assegurar o comprometimento é definir um prazo claro de entrega e honrar essas datas com disciplina. Pode até parecer besteira, mas um cronograma bem definido é um dos fatores mais críticos a ser esclarecido por todos na equipe. Terceira dica: contingência e análise do pior cenário possível.
Deixe bem claro para todos qual seria o pior cenário possível em relação a uma decisão que a equipe está prestes a tomar. Isso diminui o medo através da conscientização de que, mesmo se eles tomarem uma decisão errada, o quadro geral não será prejudicado e ainda será possível contornar a situação sem causar maiores desastres na empresa. De 0 a 10, o quanto a sua equipe é comprometida? Existem pessoas que, na hora da reunião, concordam com tudo, mas lá no fundo elas discordam. Como você pode começar a colocar em prática pelo menos uma das dicas que eu acabei de compartilhar com você? Se você quer que a sua equipe tenha resultados melhores nos próximos meses, não espere, dê o primeiro passo agora mesmo. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O quarto desafio é evitar responsabilizar os outros. Na prática, é quando seus colaboradores chamam a atenção dos colegas em relação ao desempenho ou quando apresentam comportamentos que possam prejudicar o grupo. Lembre-se de uma coisa muito importante. Seus colaboradores não vão chamar a atenção uns dos outros se não tiverem aderido claramente ao mesmo plano. Para que possam chamar a atenção uns dos outros por seus comportamentos e atitudes, todos os membros da equipe precisam ter uma noção clara do que é esperado deles. Uma equipe em que todos cobram responsabilidade uns dos outros faz com que cada membro que tenha um mau desempenho se sinta pressionado a melhorar e identifica problemas em potencial com maior rapidez. Mas o que uma equipe deve fazer para que seus integrantes tenham essa atitude de cobrar essa responsabilidade uns dos outros? Algumas estratégias do autor são: primeira, publicação de objetivos e padrões. Deixe bem claro a todos o que a equipe deve alcançar, quem tem que fazer o quê e como todos devem se comportar para obter sucesso. Segunda, revisões de processos simples e regulares. Os membros da equipe devem se comunicar uns com os outros com regularidade sobre como eles acham que seus colegas estão se saindo em relação aos objetivos e padrões estabelecidos. Essa comunicação pode acontecer tanto verbalmente como através de e-mails ou mensagens. Estratégia número 3. Recompensas para a equipe. Quando você passa a recompensar o desempenho do grupo em vez do individual, a equipe cria uma cultura de responsabilização uns dos outros. Isso acontece porque uma equipe não tende a ficar calada e fracassar só porque um colega não está se dedicando como deveria. E na sua equipe, vocês têm essa cultura de cobrar uns dos outros? Se a resposta foi não, pare para pensar quantas oportunidades de crescimento estão sendo desperdiçadas e tome uma atitude antes que seja tarde demais. E aí, tá ficando com vontade de ler esse livro? Então acesse resumocast.com.br/Amazon e conheça a loja do Resumo Cast na Amazon. O livro Os 5 Desafios das Equipes e outras grandes obras para empreendedores estão lá selecionadas te esperando. Te espero por lá. Vem que vem! O quinto e último desafio que o autor compartilha no livro é a falta de atenção com resultados. Segundo Patrick Lencioni, 2 fatores que impedem muito que as equipes mirem no que realmente importa são o status da equipe e o status individual. Vou explicar agora cada um deles. Começando pelo status da equipe. Para membros de algumas equipes, o simples fato de fazer parte de um grupo é suficiente para mantê-los satisfeitos. Para eles, alcançar resultados pode até ser desejável, mas não digno de grandes sacrifícios ou inconveniências, pois estar naquela equipe já é bom o suficiente para eles. Por mais absurdo e perigoso que possa parecer, muitas equipes são vítimas desse status. Em geral, são equipes de organizações altruístas, sem fins lucrativos, que acreditam que o caráter nobre da missão é o suficiente para justificar a própria satisfação. É como se eu falasse, bom, tô no Resumo Cast, então que se dane resultados porque eu já tô feliz por estar aqui. Grupos políticos, departamentos acadêmicos e empresas de muito prestígio também são suscetíveis a essa disfunção, uma vez que começam a enxergar o sucesso como algo associado à sua imagem e não a resultado. Esse é o status do grupo, mas tem também o status individual, o que se refere à tendência comum de indivíduos a focar esforços no aprimoramento dos próprios números e cargos ao invés da empresa. E isso, claro, custa os resultados do todo.
Embora todo ser humano tenha tendência inata à autopreservação, uma equipe funcional tem que fazer com que todos os integrantes considerem resultados coletivos mais importantes do que objetivos individuais. Por mais clara que seja a necessidade de que essa disfunção não ocorra, é importante observar que muitas equipes simplesmente não focam em resultados. Elas não priorizam atingir objetivos significativos e querem apenas continuar existindo. Infelizmente, para esses grupos, não há dose de confiança, conflito, comprometimento ou cobrança de responsabilidade que possa ser capaz de compensar a falta do desejo de vencer. Uma equipe que não foca em resultados fica estagnada, não progride, raramente supera concorrentes, perde funcionários, estimula seus membros a se concentrarem neles mesmos ao invés do grupo, perde o foco facilmente. Já numa equipe que foca em resultados de maneira coletiva, mantém funcionários que focam em resultados, claro, minimiza comportamentos individualistas, fica feliz com o sucesso e sofre com o fracasso, torce para o bem da equipe e evita distrações. E aí, com qual das equipes você se identificou? Se foi com a segunda, que realmente foca em resultados, parabéns e continue. Já se foi com a primeira, fica conosco até o final, porque o desafio de hoje vai conversar exatamente com essa dor. Se você percebeu que sua equipe não vem focando nos resultados como deveria, temos uma solução: a declaração pública de resultados. As equipes que estão dispostas a se comprometer publicamente com resultados específicos têm mais chances de trabalhar com o máximo afinco para alcançar tais resultados. Equipes que fazem o contrário e apenas dizem de maneira abstrata: faremos o nosso melhor, estão se preparando sutilmente ou mesmo intencionalmente para o fracasso. Nessa disfunção, ainda mais do que nas outras, o papel do líder é fundamental. Ele e ninguém mais deve ditar os termos para que seus subordinados foquem nos resultados. Se os integrantes de uma equipe sentirem que o líder valoriza qualquer coisa diferente de resultados, eles vão assumir essa postura como uma permissão para fazer o mesmo. Os chefes devem ser altruístas e objetivos, sempre reservando as recompensas e o reconhecimento para aqueles que fizerem contribuições verdadeiras para o alcance dos resultados coletivos. Um grande exemplo de valorizar os resultados e mostrá-los publicamente é a consagrada reunião de OKRs que fazemos semanalmente aqui no Resumo Cast. Nela, todos têm metas muito bem definidas e metrificadas. E o simples fato de ter que reportar ao grupo sua evolução mantém seu comprometimento lá no alto. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Conhece essa frase? Então defina suas metas e compartilhe com o seu time, tanto para que possam contar uns com os outros na jornada, quanto para que saibam que serão cobrados caso não atinjam. A gente faz exatamente assim por aqui e funciona demais. E o resumo do livro, Os 5 Desafios das Equipes, fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.